Se você está procurando uma lousa digital interativa, que ela seja simples, como utilizar um quadro branco, mas muito mais inteligente e prática, se você quer compartilhar ideias durante as aulas, discussões de projetos ou inclusive em reuniões virtuais, ou se você quiser acessar de qualquer lugar e interagir com algum projeto, pois bem, esse vídeo foi feito exatamente para você. Neste vídeo eu vou falar sobre como acessar o Google Jamboard, como criar, quais as principais ferramentas, como inserir imagem, como compartilhar as suas experiências com o seu time de projeto ou com as suas reuniões, ou inclusive com os seus alunos, e inclusive a integração com o Google Meet. E além disso, eu vou passar algumas sugestões de estratégias interativas para a aplicação do Jamboard. Eu tenho a certeza que você vai gostar muito de conhecer esta ferramenta. Por aqui, professor Felipe Molinar, e vamos junto! Olha só, pessoal, a primeira parte do nosso vídeo é justamente falar como fazer o acesso ao Google Jamboard. Eu tenho 3 possibilidades de fazer este acesso. Eu vou mostrar os 3 caminhos e você pode optar por aquele que ficar mais conveniente para você. O primeiro é justamente que você venha na aba de digitar os endereços e coloque jamboard.google.com. Essa é a primeira forma que você pode acessar o Google Jamboard. A segunda forma é justamente utilizando a loja de aplicativos do Google. Então veja aqui no canto superior direito, você tem todas as ferramentas que o Google oferece. Então, se você clicar aqui, você vai ter uma variedade de ferramentas e neste modelo, aqui nós vamos encontrar o Jamboard. Caso você não encontre, você pode acessar aqui mais do Google Apps. Aqui nós vamos acessar, então veja que eu estou fazendo o acesso, aqui está o meu Google Jamboard. E a terceira forma de acesso é justamente para aqueles que gostam de utilizar o Google Drive. Então, como eu posso fazer isso? Digitando drive.google.com, eu vou fazer o acesso ao Google Drive, vou acessar aqui a barra novo, vou vir em mais, e aqui vai estar o Google Jamboard. Então, são as 3 formas que eu tenho para acessar o Google Jamboard e veja as 3 com o mesmo modelo. Pois bem, a segunda parte é como eu crio um novo quadro ou um novo Jam. Veja, pessoal, aqui no canto inferior direito eu tenho um ícone de mais e aqui ele diz que eu posso criar um novo Jam. Jam é o nome de todas as telas que você criar porventura quando estiver utilizando este Google Jamboard. Então veja, eu vou clicar aqui, você será redirecionado à ferramenta para criar então as suas ilustrações, as suas atividades interativas. Vamos conhecer então a ferramenta. Veja, pessoal, nós temos aqui um quadro branco, ou seja, é uma lousa digital interativa, e nós temos vários pontos aqui para nós tratarmos. O primeiro deles é na parte superior aqui, que é o chamado Jam sem título, ou seja, aqui nós temos que colocar o título do nosso trabalho. Pode ser um projeto, pode ser uma tarefa, pode ser uma atividade, enfim, todas as partes que você estiver utilizando como uma ferramenta interativa. Então vamos colocar aqui, ele pede para renomear o Jam. Vamos colocar aqui projeto de aula, ok? Então veja que ele já atualizou este nosso nome do Jam. E aí nós temos aqui já na parte inferior, nós temos também o zoom, onde nós podemos aumentar o que está sendo colocado no quadro. Nós temos também nessa parte aqui o chamado plano de fundo, ou seja, quando nós estamos trabalhando, veja que a tela está totalmente em branco aqui. Se nós clicarmos em plano de fundo, a parte principal é o quadro em branco. Nós temos algumas opções que é oferecido. Nós temos o modelo de pontos, ou seja, veja que ele tem aqui para nós toda uma estrutura de pontos. Nós também temos o modelo mais parecido como um caderno, ou seja, o que se chama de pautas. Nós também temos
o modelo de quadrados, ou seja, quando você estiver fazendo talvez alguma atividade e precise dessa sistemática, aqui você pode acessar o plano de fundo. Agora nós temos também o chamado papel milimetrado, e aí também nós podemos fazer as interações nesse modelo. Agora também nós temos um outro modelo, que é o fundo azul, ou seja, você pode destacar atividades utilizando o fundo azul, e também o chamado quadro de giz, que é esse quadro, essa tela aqui, que ela fica em preto. Então, pessoal, esse aqui é o segundo ponto que nós temos aqui. Além do zoom, nós temos o plano de fundo. E além disso, pessoal, quando você quiser, você tiver escrever alguma coisa, você inseriu alguma imagem, você também pode colocar aqui em limpar o frame. Só que veja, pessoal, eu vou retornar ao quadro branco e depois nós vamos utilizar novamente essa ferramenta. Ele chama, o Google Jamboard chama todos esses quadros aqui de frame. Então, cada tela é um frame que você vai construir e que você vai optar por utilizar interativamente. Como é que eu crio um novo quadro? Ou seja, como é que eu consigo ter vários quadros sem ter de apagar o anterior? Veja, pessoal, na parte superior aqui eu tenho o que se chama de barra de frames, e se eu clicar facilmente com o mouse à direita, o que eu vou ter aqui nessa seta à direita? Eu vou ter a criação de um segundo frame. Então veja, pessoal, eu tenho o primeiro frame e tenho o segundo frame. Eu posso criar vários frames aqui, veja que ele vai criando. E o que nós podemos avaliar? Ou eu posso retornar ao frame anterior, então clicando justamente aqui nessa seta à esquerda, ou eu posso selecionar aqui, expandir o frame, e veja que eu tenho todos eles aqui de uma forma que eu posso justamente verificar como estão todos os quadros criados, ou seja, todos os frames criados. Agora, algo bem interessante que acontece, como eu posso deletar justamente um frame que não vem mais ao interesse daquela atividade interativa? Pois bem, é bem fácil. Se eu quiser deletar algum quadro, veja, eu marquei o frame número 2, então ele está destacado em azul. Eu venho aqui nos 3 pontinhos e eu coloco em excluir. Coloco em excluir, ele limpou aquele frame, ou seja, ele excluiu o frame. Agora, se eu quiser duplicar, por exemplo, um frame, eu venho nos 3 pontinhos e coloco em duplicar, ou seja, todas as questões interativas, imagens, e porventura explicações e colaborações que estavam em um quadro, ela vai ser duplicada para um segundo frame. Pois bem, agora eu clicando aqui, ele recolhe essa barra de frame. Agora, nesse nosso quadro interativo, aqui é a área útil desse quadro, o que nós podemos utilizar? Nessa lateral esquerda, o que nós temos aqui de interesse? Nós temos no primeiro momento aqui, pessoal, a caneta, ou seja, aquilo que vai servir para nós fazermos as nossas atividades, as nossas interações no quadro. O segundo ponto é a borracha ou o apagar. O terceiro item é justamente o selecionar. Depois, o quarto item é uma nota autoadesiva que nós vamos utilizar. Após, nós temos o adicionar imagem. Então, se você tem uma imagem que você queira trabalhar, se você tem um mapa, se você tem um desenho de uma peça, se você tem qualquer imagem, fotografia que você gostaria de inserir naquele momento para trabalhar aqui, então adicionar imagem é o local ideal para fazer isso. E também nós temos o laser aqui, que nós utilizamos para justamente colocar um destaque em algum texto ou alguma imagem que porventura nós aqui estamos trabalhando. Vamos lá então, pessoal. Olha só, na primeira parte aqui, que é a caneta, como eu vou utilizar ela? Veja que eu tenho a caneta, eu tenho o marcador,
eu tenho o marca-texto e o pincel. Então eu vou utilizar aqui o primeiro, que é a caneta, só para você ver como ela fica. Olha só a caneta. Então, caneta. Vou mudar agora para o marcador. Então veja como ele já fica um pouquinho mais destacado aqui. Tá? Vamos para o terceiro. Vou pegar um marca-texto. E aí você vai, olha só como ele fica. Veja que ele já fica uma linha um pouco mais espessa em relação aos demais. E também nós podemos ter aqui o pincel. Veja como ele fica um pouco esmaecido para nós trabalharmos. Então, essas são as 4 possibilidades e essas são as cores. Nós temos o preto, nós temos o azul, nós temos o verde, nós temos o vermelho, o amarelo e o branco. Olha só, pessoal, se nós quisermos agora apagar aquilo que nós fizemos, nós vamos marcar aqui a borracha e simplesmente ele já transforma isso com o próprio mouse. Eu estou apertando o botão esquerdo do mouse, segurando, e eu vou passando aqui em cima daquelas partes que eu quero fazer, porventura, o apagar. Olha só, pessoal, como é bem tranquilo, é bem simples. Em alguns casos, aqui você pode, muitas vezes, cuidar, porque se você está inserindo um desenho ou se você está inserindo uma imagem qualquer, ele pode ter algum probleminha, mas se ele apagar algo que porventura você não queira, é só retornar neste botão no desfazer, ou você pode acessar esse botão ou utilizar a tecla de atalho Ctrl mais Z, e aí você vai verificar que ele retornou naquele ponto anterior. Seguindo, pessoal, então eu vou deixar essas 3 imagens aqui. Eu vou agora no selecionar. Veja, pessoal, o selecionar, o que ele faz para mim? Ele simplesmente insere a seta que eu posso utilizar para trabalhar e deslocar tanto imagens quanto notas autoadesivas. Então eu vou primeiro inserir as notas autoadesivas e aí você vai verificar justamente como eu posso trabalhar elas. Olha só, quando eu cliquei em nota autoadesiva, o que vai aparecer para mim aqui? Vai aparecer na parte superior as cores que eu tenho disponível. Então eu tenho amarelo, eu tenho verde, eu tenho azul, rosa, laranja e nenhum. Ou seja, quando você está utilizando uma tonalidade, pode ser o branco ou pode ser um fundo preto ou azul, e aí você não quer que essa nota adesiva, ela por si seja destacada, mas somente o texto dela. Então vamos colocar aqui, teste de nota adesiva. Aqui está toda ela, a minha nota adesiva, e veja, pessoal, agora eu posso utilizar o selecionar e eu posso trabalhar essa nota autoadesiva para qualquer lado. Eu posso arrastar ela, eu posso reduzir, se eu pegar numa lateral, aqui eu posso reduzir, eu posso ampliar simplesmente com o mouse, segurando o botão esquerdo do mouse, e eu também aqui no canto superior esquerdo, se eu somente fixar com o mouse, eu posso girar essa nota adesiva. Veja a praticidade e veja a possibilidade de tarefas que você pode fazer utilizando justamente essas notas adesivas ao longo da sua aula. E aqui, pessoal, quando você está utilizando essas notas adesivas, você pode utilizar ela desde a alfabetização, para colocar, pedindo para que os alunos insiram, por exemplo, as letras do alfabeto, então letra A, letra B, letra C, e assim sucessivamente, ou os números, então número 1, número 2, número 3. Olha só, eu vou fazer aqui, eu vou limpar esse quadro e vou pedir para colocar aqui a letra A, e olha só, como eu coloquei a letra A, se eu quiser fazer um compartilhamento de experiências com pessoas, com alunos, ou com todas aquelas pessoas que fazem parte deste projeto ou desta tarefa, e ela pode ser uma tarefa síncrona, ou seja, que eu tenho todas aquelas pessoas que estão disponíveis
para a utilização desta ferramenta, eu posso vir nesta aba superior, ou seja, no compartilhar. Se eu clicar em compartilhar, eu vou ter aqui justamente para adicionar pessoas e grupos. Como eu faço isso? A mesma coisa como as demais ferramentas do Google, ou seja, o Google ele é bem prático, ele é bem fácil de você utilizar, e então você pode, inserindo o nome dessa pessoa, você pode aqui enviar este compartilhamento. Vamos fazer um teste aqui inserindo o nome de uma pessoa. Então, eu encontrei a pessoa, clico no nome dela, e aí o que eu tenho aqui de opção? Eu tenho nesta lateral direita duas opções, que esta pessoa selecionada ela pode editar, ou seja, ela pode participar ativamente e síncrono das atividades que estão aqui no momento sendo disponibilizadas, ou também como essa pessoa é um editor, ela pode utilizar esta ferramenta de uma forma assíncrona, ou seja, ela não necessariamente pode utilizar naquele momento em que os demais do grupo estão participando. Então esta é a primeira possibilidade. Ou pode ser editor ou pode ser leitor. Então fica a seu critério e escolher justamente como você vai optar para disponibilizar essa ferramenta. E veja, pessoal, que você pode aqui compartilhar com várias pessoas e com vários grupos. Se tem que, até o momento, o Google Jamboard ele consegue fazer síncrono com 16 pessoas participando. Então, se você tem uma turma, ou se você tem uma equipe de projeto, ou uma sala de aula com vários alunos, ou com vários participantes daquele projeto, pode-se utilizar até com 16 pessoas remotamente e síncronas a utilização deste material aqui. Então, o que nós vamos colocar aqui? Vamos colocar como editor, e eu posso colocar uma mensagem nesta parte inferior, neste retângulo, dizendo para a pessoa do que se trata esse projeto ou do que se trata essa tarefa. Então veja, pessoal, aqui tem o nome, a mensagem, e eu posso colocar em enviar. Além disso, nessa engrenagem, ela mostra as chamadas configurações para compartilhar com pessoas. Então veja o que eu tenho aqui de disponibilidade ou de opções que o Google Jamboard me oferece. São duas. A primeira, os editores podem alterar permissões e compartilhar, ou seja, eles podem também acrescentar novas pessoas. E segundo, os leitores e comentaristas podem ver a opção de fazer no download, imprimir e inclusive copiar aquilo que você está e a sua equipe estão fazendo aqui nesse momento do Google Jamboard. Então, retornando, voltar, veja, se eu clicar em enviar, esta pessoa marcada ela vai receber o material para acessar. Ela vai receber um link e deste link ela pode acessar remotamente a utilização desta ferramenta. Eu vou remover o nome dessa pessoa, eu vou também aqui mostrar que você pode, além de inserir por e-mail ou por nome, porventura que você já tenha cadastrado na sua conta do Google, você também pode colocar por esta parte inferior, ou seja, copiar esse link. Eu venho aqui em copiar o link, então o link já está copiado, e aí você pode inserir. Daqui um pouco você tem talvez e-mails das pessoas, você pode inserir no e-mail e enviar. Você também pode colocar talvez em um grupo que você tenha de uma rede social ou de um aplicativo de mensagens. Então você pode pensar em estratégias aqui, tanto na parte superior, que é a mais recomendada, quando você já tem o e-mail da pessoa e aí você tem a confiança que é aquele e-mail, quanto no copiar o link. Então você tem as duas possibilidades e veja que o Google ele é bem prático, ele é bem fácil de você pensar nessa utilização aqui. Eu vou clicar fora, veja aqui que ele já sai dessa aba de compartilhar, e se eu quiser fazer um compartilhamento, o que acontece aqui? Todas as pessoas que elas estão porventura participando deste momento
com esta ferramenta, elas vão aparecer aqui nesta lateral esquerda. Vamos verificar um compartilhamento para você verificar como é esta possibilidade de pelo menos 2 pessoas participarem. Vamos lá. Olha só, pessoal, eu inseri o e-mail, vou enviar aqui para esta pessoa, para este contato, este material. Então, enviando, e agora a pessoa, veja aqui, pessoa adicionada. Só que no momento a pessoa ela tem que acessar o e-mail e ela tem que justamente aceitar para participar. Então, vamos fazer isso. Olha só, pessoal, aqui já está, veja que colocou este elemento, essa pessoa aqui já está participando da nossa reunião. E veja, aqui está ela, participando ativamente da nossa lousa digital. E o que nós temos aqui? Vamos colocar, eu vou deixar aqui a minha tela e vou trabalhar nesta outra pessoa para você verificar a possibilidade e o que acontece. Então, olha só, se eu clicar aqui, eu posso avaliar e veja que já está aparecendo no canto superior aqui quem é a pessoa que está trabalhando com esta nota adesiva. O que vai acontecer? Ele vai demorar um pouquinho, ele já vai fazer esta atualização para todos, ou seja, o que uma outra pessoa fez, claro que dependendo da conexão da sua internet, isso aqui vai ser quase que instantâneo essa utilização. Veja, então, se esta outra pessoa utilizar alguma outra ferramenta, veja que o que está acontecendo aqui? Está aparecendo justamente esta parte de utilização aqui. Tá? Então, veja que esta pessoa ela está fazendo a utilização da caneta aqui. E apareceu o nome dessa pessoa e como está tudo aqui sendo trabalhado remotamente. Veja as infinitas possibilidades que você tem para utilizar. E aqui algumas estratégias bem interessantes que você pode pensar em utilizar. Uma delas é justamente fazer um estudo dirigido quando você insere, e aí eu vou colocar um próximo frame, e aí eu vou colocar aqui adicionar uma imagem. Eu vou colocar aqui uma estratégia de estudo dirigido. Então, vou colocar aqui estudo dirigido. E aí eu vou verificar o que o Google ele vai me reportar como estudo dirigido. Então, se você quiser fazer um estudo dirigido falando sobre, porventura, alguma temática de pesquisa, você pode falar sobre algum projeto, você pode falar sobre estratégias de negócio, você pode falar sobre matemática, sobre química, sobre física, sobre projeto, talvez, de máquinas, sobre biologia, sobre a parte de estudos na área jurídica. Então, tudo isso é uma possibilidade de inserir um estudo dirigido. Então, eu vou colocar aqui, não sei exatamente, tem aqui esta imagem, o endereço dela, eu vou colocar aqui e veja que esta imagem ela vai ficar aqui, eu posso trabalhar ela, assim como eu posso trabalhar a imagem, o outro integrante aqui, ele também pode utilizar a estratégia de mexer com esta imagem. Então, veja quem está fazendo a modificação dessa imagem. Agora, uma outra também estratégia de utilização do Google Jamboard é justamente a questão de estudo de caso. Então, eu vou abrir aqui um novo frame, vou colocar aqui com estudo de caso, vou fazer aqui o acréscimo dessa imagem, e aí quais são as estratégias que você pode colocar justamente para estudo de caso? Você pode colocar talvez um ambiente industrial, que você porventura queira pedir estudos de layout, estudo de estratégias desse ambiente industrial. Você pode falar sobre processos, sobre fluxos, sobre utilização de mapas, sobre utilização de dados estatísticos, sobre gráficos. Tudo isso você pode colocar aqui no estudo de caso. Uma outra função que você pode pensar como estratégia é justamente o que se chama de leitura de imagens. Então, vou abrir um novo frame ou próximo frame, vou colocar aqui em selecionar um arquivo e vou colocar aqui de imagens. Então, o que
Vamos verificar o que o Google vai repassar, e aí você pode verificar aqui, são várias as opções, e aí eu vou colocar uma imagem, selecionei ela, aqui está o link desta imagem, e veja, pessoal, que você pode trabalhar justamente falando sobre eu posso marcar a imagem, venho no canto inferior direito, posso aumentar essa imagem, veja que a qualidade da imagem ela não se perde aqui, e eu posso justamente utilizar algumas ferramentas. Por exemplo, se eu quiser utilizar agora o laser, olha só, o que eu posso fazer com o laser? Eu posso utilizar para marcar uma determinada área, eu posso fazer aqui algumas observações e esse laser ele não vai ficar marcado nessa tela, ou seja, nesse quadro permanentemente. Agora, se eu quiser deixar marcado permanentemente, eu venho, seleciono caneta, qual é a cor que eu quero destacar, eu marquei caneta e quero colocar em vermelho. Então veja, a cor vermelha já está marcada, e aí sim, se eu estiver utilizando uma caneta aqui no caso, em cor vermelha, você veja a possibilidade que se tem de deixar marcado isso. Para eu remover essas marcações, então eu vou ter que acessar aqui o apagar, e aí o que eu vou utilizar? Justamente a borracha. Só que veja, quando eu estiver utilizando a borracha, a imagem em si ela não apaga. Ou seja, ela somente apaga a parte que é de texto ou quando eu estiver utilizando a caneta. Isso é uma estratégia importante que você pode pensar aqui também para fazer destaque nos seus textos, nas suas imagens e de uma infinidade de variedade de possibilidades que porventura você trabalhe. Pode ser numa disciplina, pode ser num projeto, pode ser numa atividade de experiência nesta área. Além disso, se eu puxar aqui um novo frame ou próximo frame, eu posso utilizar uma estratégia interessante, estudo de tirinhas, ou seja, eu tenho uma variedade de tirinhas, eu vou colocar aqui essa possibilidade, estudo de tirinhas industrial, e veja, aqui está o site, vou marcar, selecionei ela vai processar, ela vai trazer isso aqui para nós, e aí veja, pessoal, a possibilidade que eu posso trabalhar isso. Inclusive, eu posso colocar em todo este meu quadro aqui. O que eu tenho, pessoal? Aqui também a mesma coisa. Se eu colocar o laser, eu posso colocar justamente para fazer essa observação. E além disso, uma última possibilidade nas estratégias interativas de utilização é que eu posso retornar aqui, eu vou colocar aqui um dicionário ilustrado. Se eu colocar dicionário ilustrado, você pode ter várias outras imagens que você tenha, inclusive no seu Google Drive, nas fotos, ou um carregamento específico que você tenha feito uma imagem, pode ser de uma indústria que você queira discutir numa reunião e que peça a colaboração das pessoas participantes, você pode fazer aqui no carregamento ou no upload. Nós colocamos aqui o dicionário ilustrado, então veja, pessoal, eu vou fazer a seleção aqui de uma imagem apenas meramente ilustrativa. Então ela vai representar aqui nesse quadro, e o que eu vou ter? Eu posso marcar ela, posso aumentar essa estratégia de trabalhar com imagens. Ideia aqui, você pode utilizar uma nota adesiva, colocando talvez aqui. Então veja, tem essa nota autoadesiva, você pode colocar um pouquinho maior, e aí você pode pedir para uma outra pessoa acessar, ou para o seu time acessar essa nota. Eu vou pedir agora para uma outra pessoa acessar e justamente escrever aqui esta palavra em inglês. Então, já acessei, uma outra pessoa aqui colocou, e aí veja, aqui está a resposta, como é essa palavra país em outra língua, que é aqui a língua inglesa, que está aqui mencionado para você. E aí você pode falar, você pode propor a pronúncia, você pode colocar outras estratégias de palavras ou estratégias de utilização, se for o caso, de estruturas de alfabetização. Então, a possibilidade é muito grande para você utilizar o Google Jamboard. Todas essas atividades, olha só, então tem todas elas aqui nessa parte
superior e inclusive eu posso aqui alterar os quadros. Então, se eu marcar eles, eu posso mover esses frames de um lado para outro. Ou se eu quiser adicionar, eu simplesmente clico aqui no mais, ele já adiciona um novo frame. Eu vou retornar aqui, vou excluir. E lembra que eu falei que eu posso duplicar? Veja, olha só, dupliquei, então tenho dois com a mesma estratégia, com o mesmo, e eu posso trabalhar eles talvez com um grupo e depois fazer uma atividade talvez com outro grupo. São essas as possibilidades do Google Jamboard. E aqui eu vou retornando mais no início, esse era o nosso primeiro, aqui eu vou marcar aqui para você, vou escrever aqui, esse aqui era o nosso primeiro frame, ou nosso primeiro quadrinho, utilizando o Jamboard. Quando eu já finalizei a questão de todos os trabalhos, todas as formas de integração que eu já fiz, todas as minhas atividades com a minha equipe, com o meu grupo de trabalho, o que eu posso fazer agora? Eu posso justamente vir aqui nos três pontinhos ou nas mais opções e olha o que o Jamboard oferece. Ele vai oferecer várias ações, várias opções aqui. A primeira delas é renomear. O que significa isso? Que eu posso renomear o título desse quadro que eu estou utilizando, ou seja, desse arquivo denominado Jam. Então eu posso renomear ele, tá? Eu não vou fazer aqui, mas você pode renomear. Então, o segundo, e aqui é muito interessante, quando você fez, por exemplo, uma dinâmica com o seu time de projeto ou com seus alunos, o que você pode fazer? Salvar e realizar o download em PDF desse material e depois submeter para todos aqueles membros da equipe como um documento formal que você fez todos os passos que assim foram pensados no seu projeto ou na sua atividade. Então vamos verificar o seguinte, um ponto ainda, o PDF ele vai salvar todos os frames, todos os quadros que eu trabalhei nesse arquivo, que é diferente do salvar frame como imagem. Qual é a diferença do PDF para o arquivo imagem? No imagem ele vai salvar e aí ele vai pedir frame por frame, ou seja, quadro por quadro para você salvar. Diferente do PDF que ele vai salvar todo o material para você. Então se você tem, aqui no nosso caso nós temos 8 frames, 8 quadros criados, ele vai salvar um arquivo com 8 quadros criados, ou seja, o teu documento vai ter esse material. Vamos ver. Então coloquei fazer um download. Olha só o que vai acontecer aqui para nós. Ele vai preparar o material e veja aqui no canto inferior esquerdo, projeto de aula. Eu vou abrir este arquivo e veja, aqui já está o nosso material salvo. Então, cada página é um frame que ele trabalhou anteriormente. Veja, pessoal, então todos os materiais que nós colocamos aqui, ele já baixou para nós e aqui estão todos eles. Ok, pessoal? Então, eu vou retornar ao meu arquivo e vou fazer uma outra opção. Eu vou colocar a mesma aqui somente na terceira alternativa, que é salvar frame como imagem, para você verificar a diferença para o PDF. Salvar o frame como uma imagem, olha só o que ele vai acontecer aqui para nós. Então, ele já gerou o arquivo e aqui nós vamos ter o arquivo. Então veja, pessoal, ele fez uma imagem desse quadro que nós estamos no momento mostrando na tela para o Jamboard. Então se você quiser, por exemplo, salvar um outro quadro qualquer, você tem que colocar o quadro que você quer e aí sim clicar nos três pontinhos, mais ações e salvar o frame como imagem. Agora uma outra opção, se você quiser remover, por exemplo, um frame ou um quadro, você pode aqui clicar no remover. Além disso, você também tem a opção em fazer uma cópia, então se você quiser fazer uma cópia daquele quadro, algumas atualizações e enviar o feedback para o Google. Essa aqui é a parte das mais ações possíveis do Google Jamboard. Agora eu vou entrar numa parte bem interessante para você, que é, bom, eu já tenho o meu quadro criado, já tenho o meu arquivo Jam criado, como que eu posso colocar ele interligando com o Google Meet? É bem simples. A primeira coisa que eu devo fazer aqui é acessar o Meet.com
www.google.com e aí vou seguir todas as etapas de uma videochamada. Eu vou fazer aqui, iniciar uma reunião instantaneamente, e olha só como é interessante aqui para nós. Olha só, eu vou entrar, participar agora, então ele vai fornecer as opções aqui, e aí o que eu vou fazer? Se eu quiser apresentar aquele Jamboard, eu vou aqui em selecionar uma guia, e aí eu venho aqui, ó, tá? Projeto de aula, e vou colocar para compartilhar. Então veja que ele já está compartilhando a tela do Jamboard. E aí eu posso fazer qualquer modificação aqui, todas as utilizações. Vou marcar a caneta aqui que eu quero utilizar, vou colocar em vermelho ela, utilizar. Olha só que bacana a possibilidade que você tem, professor, que você que trabalha na área de projetos, que trabalha na área de equipes, que você pode fazer a utilização de duas ferramentas do Google, o Google Meet com o Google Jamboard, colocando todas as suas funções, colocando todo o seu trabalho, colocando toda a sua possibilidade de compartilhamento de ideias, de resultados, de atividades. Então, pessoal, eu gostaria aqui de dizer para você que é uma ferramenta bem interessante, é uma ferramenta ilustrativa e de fácil utilização. Você pode utilizar ela de uma forma tanto síncrona quanto assíncrona. E as possibilidades são várias. Você pode utilizar com a sua turma, você pode utilizar com a sua equipe de projeto, você pode utilizar numa reunião frequentemente online, que tem várias pessoas interessadas no mesmo assunto, e para isso, o Google Jamboard é uma excelente ferramenta que você pode pensar em utilizar. Então, pessoal, qualquer dúvida, qualquer aqui observação que você tenha e alguma estratégia que você já tenha utilizado do Google Jamboard, deixe nos comentários que eu vou agradecer para você. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.